Igreja Batista Missionária Internacional apresenta Oásis do Deus Vivo. Shalom, queridos, graças a Deus, o Senhor nos concede mais uma oportunidade de compartilhar a sua palavra. E você aí assistindo este programa, Deus vai falar com você, porque temos uma palavra do Senhor para você nessa época especial em que as pessoas estão em grandes expectativas ou em grande expectativa daquilo que o Senhor vai fazer, vai falar nesses últimos dias. Estamos vivendo dias finais. Os cientistas dizem o seguinte, que o mundo vai acabar um dia. Isto é falado pelos verdadeiros cientistas. O mundo acabará. Agora, eles não sabem quando e nem como, mas que um dia tudo vai chegar ao fim. Isso é afirmado por muitos homens que sabem o que diz. Mas a Bíblia, ela já fala sobre isto. Então, nos dias finais em que nós estamos vivendo, há uma grande expectativa no coração da humanidade e as pessoas estão se voltando para Deus, procurando respostas. E certamente nesta hora você é uma dessas pessoas que está esperando do Senhor uma resposta para o seu coração. Eu vou compartilhar com você nesta mensagem no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, no versículo 1 ao versículo 6, com o tema de fortalecendo-se no Senhor. Fortalecendo-se no Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 1 ao versículo 6. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, os amalequitas tinham feito uma incursão sobre o Neguebe e sobre Ziclag, e tinha ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Jezreelita e Abigail, que fora mulher de Nabal, o Carmelita. Também Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porquanto a alma de todo o povo estava amargurada por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Então aqui está esse texto especial, primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, versículo 1 ao versículo 6. Fortalecendo-se no Senhor. Uma certa vez, uma mulher me deu uma mensagem de um pregador, e essa mensagem era uma mensagem muito especial. E eu ouvi aquela mensagem, era uma mensagem assim muito importante sobre esse livro do profeta Samuel. Então nós temos o primeiro livro de Samuel e temos o segundo livro de Samuel. Nós estamos lendo com você aqui o primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, versículo 1 ao versículo 6. No capítulo 29, você tem que entender, para você entender o capítulo 30, você precisa dar uma lida no capítulo 29. O Davi, ele estava vindo de uma guerra na qual ele não entrou.
Você sabe que o Saul, ele tinha uma grande inveja do Davi. O Saul foi o primeiro rei de Israel, e o Senhor havia rejeitado Saul por causa da sua idolatria. Ele era uma pessoa que estava voltada para si mesmo. O pecado de Saul foi a desobediência, e ele acabou entrando para o caminho da feitiçaria, que foi o caminho da rebeldia. A Bíblia diz que rebeldia e feitiçaria para Deus é a mesma coisa. Feitiçaria, o pecado da feitiçaria é se deixar usar por Satanás. É como a pessoa diz, olha, Satanás, usa-me. A pessoa diz isto, a pessoa fala desta forma. É quando a pessoa se coloca à disposição para ser usada pelo poder do mal, por Satanás e seus demônios. Então, uma vez que o Saul passou a ter inveja, ciúme do Davi, especialmente ciúme de uma pessoa tão boa, uma pessoa que estava ali para somar com ele, o Saul passou a abrir o seu coração para que os demônios entrassem em sua vida. E o Senhor acabou levando o Saul para que ele entendesse que aquilo era um pecado muito sério. Mas o Saul não. O Saul, ele não deu ouvidos a Deus. E ele acabou sendo rejeitado pelo Senhor. E a Bíblia diz que no tempo certo o Senhor separou a Davi e colocou no trono. E Davi reinou. Agora, desse período da espera, da unção que Deus deu a Davi, até o reinado, até a coroa, o trono, o cetro, nós não sabemos o período, se você souber me diga, mas passaram-se anos, até que o Davi reinasse. Esse é um período muito perigoso, porque é nesse período que vem as tentações. Você que é chamado, você que tem um chamado de Deus, hoje mesmo, eu estava conversando com um pastor, que Deus abriu uma grande porta para ele, numa grande cidade, numa cidade no Brasil. E ele disse, pastor, por muito tempo eu sentei ali no banco e eu me submeti. E às vezes as pessoas olhavam falhas, limitações daquele pastor, do líder maior, e elas vinham contar a mim, mas eu nunca deixei me levar por aquelas conversas. Eu sempre fiquei ao lado do meu líder. E agora o Senhor me colocou no campo, deu-me uma igreja, deu-me um cajado, uma unção sobre a minha cabeça. E ele começou a contar a prosperidade do seu ministério. As portas que Deus estava abrindo para ele, não somente aqui, mas na Europa, na África, viagens para outros países. A gente via que era Deus honrando, porque aquele homem, ele foi fiel. Então, esse momento de espera é um momento muito delicado. É um momento que você tem que ter muito cuidado. Foi nesse momento que o Absalão foi reprovado. Foi nesse momento que o Adonias foi reprovado. Foi nesse momento que o Joabe foi reprovado. Foi nesse momento que outros grandes líderes, eles foram reprovados, porque eles não esperaram, eles não aguardaram, eles lançaram mão da bênção fora do tempo apropriado. E isso tornou-se maldição para eles. Então nós estamos vendo aqui que o Davi, ele está esperando, ele está fugindo do Saul. O Saul entrou nele um espírito de ciúme terrível, e o Saul está perseguindo o Davi. E o Davi, para não levantar a mão contra o ungido do Senhor, porque apesar de todas aquelas limitações, o Saul, ele era o ungido de Deus. E o próprio Davi entendia, compreendia, e sabia disso e também respeitava. E o Davi, para não tocar no Saul, ele fugiu. E ele foi morar até mais quase 2 anos, ele foi morar entre os filisteus. E ele fez amizade com Aquis. Aquis sabia quem era o Davi, que Davi era um homem muito valente, que Davi era matador de gigantes.
e ele ganhou a confiança do Davi, e houve um período que esse Aquis, que era o rei dos filisteus, ele foi fazer uma guerra contra Israel. E foi nesta guerra que o Saul acaba morrendo. Você vai ver no capítulo 31, no Monte Gilboa, que nesse lugar, o Saul e os filhos de Saul, inclusive o Jonatas, que era amigo, como irmão, havia um amor muito grande no coração de Davi para com Jonatas. Eles tinham uma aliança de amizade muito forte, uma amizade de Deus, uma amizade do Senhor. E a Bíblia diz que o Saul, os seus filhos, todos que estavam na guerra, caíram e foram mortos pelos filisteus ali no Monte Gilboa. Mas olha para você ver como são as coisas. O Davi, ele fez amizade com Aquis, o rei dos filisteus, e ele diz: olha, eu fui rejeitado por Israel, eu estou sendo perseguido injustamente pelo Saul, e eu quero fazer uma coisa. Eu não tenho mais nada contra Israel, eu não tenho mais nada com Israel, eu não faço parte mais daquele povo, eu vou ficar com você aqui. E o Davi demonstrou-se fiel a Aquis, a ponto de ganhar a confiança dele. E o Davi estava disponível com 600 homens. Você pode ver no começo do capítulo aqui, que quando Davi chega a Ziclag, ele chega com 600 homens. Davi estava com 600 homens, e esses 600 homens, eles eram homens valentes, homens liderados por Davi. Agora, imagine Davi, que era matador de gigantes, ele liderando 600 homens. Aqueles homens não tinham medo de nada, porque eles tinham como padrão, eles tinham como herói o Davi, e o Davi era matador de gigantes. Então aqueles homens, eles tinham uma força muito grande. Eram homens fracassados, eram homens amargurados, em apertos, eram homens endividados. A própria Bíblia fala sobre eles. Mas Davi discipulou aqueles homens e fez deles homens valentes, homens muito poderosos. E aqueles homens na guerra faziam uma grande diferença. E nós sabemos que possivelmente Israel ficou sabendo que o Davi estava ali naquela guerra. E soube também, como nós vamos ver aqui, que Davi não participou da guerra. O Senhor não permitiu que o Davi cometesse aquele erro. Ele estava irado com Saul. Ele estava irado com Israel, porque Israel sabia que Davi não era culpado de nada. Israel sabia que o Saul, ele era ciumento. Ele queria matar a Davi. E o Israel estava debaixo de uma influência maligna do rei Saul. Então Davi ficou com ira, com muita ira contra o rei Saul e contra Israel. E ele se colocou à disposição de Aquis para lutar. Talvez um período, uns 2 dias antes da guerra, 2, 3 dias, um dia antes da guerra, eu creio que eles levaram de onde estavam, do lugar da guerra até Ziclag, eles levaram 3 dias. Então, 3 dias antes da guerra, o Aquis apresenta o Davi para os comandantes dos filisteus e faz um grande elogio de Davi para os filisteus, dizendo: olha, esse é Davi, ele era de Israel, mas ele vai lutar por nós aqui. Só que os chefes dos filisteus disseram: não, você vai mandar imediatamente esse Davi embora. Sabe por quê? Se esse homem se virar contra nós, se esse homem passar para o lado de Israel no meio da guerra, nós estamos perdidos. E os filisteus sábios, aqueles comandantes, disseram assim: olha, essa seria a melhor oportunidade para o Davi cair na confiança do Saul e de Israel. Isso é, virando a espada dele contra nós no meio da guerra, e nós não teremos nenhuma chance. E os comandantes repreenderam duramente Aquis. Parece que o Aquis não era muito inteligente, não é? E o Aquis chamou o Davi e disse: Davi, eu sinto muito. Eu confio em você, acredito em você. A sua espada faz diferença, mas não vai dar. Eu não vou ficar em choque contra os meus comandantes. Você vai ter que sair, você não vai poder lutar.
Talvez para você não participar de uma reunião de oração, você não participar de uma batalha espiritual, de um evangelismo, de uma marcha de libertação, ou participar de uma campanha de oração, de jejum, ou de uma campanha pesada, para alguns até na igreja hoje, seria, puxa, eu fiquei de fora, não necessitaram da minha presença, ou de uma campanha de jejum, de intercessão, ou de uma campanha financeira. Olha, dessa vez eu fiquei de fora, graças a Deus não precisaram da minha ajuda. Isso aí era uma vergonha para um soldado naqueles dias. Enquanto para alguns hoje seria uma grande alegria, para um verdadeiro soldado isso seria uma grande vergonha. Seria uma grande vergonha, era uma grande vergonha para um soldado valente não lutar numa guerra. Era motivo de briga, de confusão e até de morte. Nós vemos casos de tribos que ficaram fora da guerra, no tempo dos juízes, e eles queriam brigar. Teve que ter uma guerra pesada para acalmar a fúria daqueles caras, porque eles não foram chamados para a guerra. E eles foram atrás dos seus companheiros dizendo assim, por que vocês não nos chamaram para a guerra? Por que vocês foram sem nós? E agora os inimigos eram aqueles que ficaram fora da guerra. Então, era uma vergonha muito grande para um soldado quando ele não era convocado para a guerra. E um soldado, quando era verdadeiramente um soldado valente, um soldado corajoso, um gibor, um valente, era vergonha para ele ser mandado para casa. Eu posso imaginar o Aquis dizendo, sinto muito, Davi, vocês vão ter que sair. E o Davi baixa a cabeça com seus soldados. Eles não entendem, mas a Bíblia mais tarde vai falar, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. E o Davi de cabeça baixa, ele e mais 600 homens, eles não tinham nada para fazer, eles tinham polido a sua espada, afiado a sua espada, porque ninguém queria morrer de qualquer jeito. O soldado que ia para a guerra, ele certamente se arrumava, polia sua bota, ele deixava tudo brilhando, porque as pessoas sabiam que se ele morresse, ele ia enterrar uma pessoa. Puxa, esse soldado, ele era cuidadoso, olha como a espada dele está brilhando, olha como o cinto está polido, olha como a bota está polida, olha como o capacete, o escudo dele como está brilhando. Então, a pessoa não ia para a guerra de qualquer jeito. Ela se arrumava toda, porque ela não queria cair de qualquer jeito no campo de batalha. Ela não queria voltar da batalha também de qualquer jeito. Então os homens estavam prontos para a guerra, mas aquilo caiu um desânimo sobre Davi, e eles montaram em seus cavalos e eles foram embora. De onde eles estavam, segundo o capítulo 1 aqui, de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, capítulo 31, versículo 1, diz que eles, 3 dias de viagem. Você já pensou? Não era tão pertinho assim. 3 dias de viagem, não sei se de cavalo, a cavalo ou de camelo, mas foi uma longa viagem. A mesma distância, não é? Que o Abraão andou no monte de Moriá, 3 dias. E finalmente, quando chega em Ziclag, que era a fortaleza de Davi, ele toma um choque muito grande, porque, olha, depois de 3 dias de viagem, você está cansado. Às vezes, quando vou à Europa, Estados Unidos, quando fui à Coreia, ou alguma cidade, Bogotá, ou como falei, alguma cidade da Europa, e você volta, você quer chegar em casa, e olha que de avião, o ar-condicionado, uma comida boa, você quer chegar em casa, você quer tomar um banho, você quer dormir na sua cama. Imagine aqueles homens 3 dias no lombo de animais, de cavalos, de camelos, de transportes. Eles estavam exaustos, e certamente 2, 3 horas antes de chegar em casa, eles estavam pensando, vou abraçar a minha mulher, vou abraçar os meus filhos, porque muitas mulheres
ficavam esperando após a guerra, e muitas delas recebiam notícia de que seu marido tinha morrido na guerra. Então, quando o marido voltava da guerra, era um motivo de muita festa, de muita comemoração. A mulher olhava para o marido dizendo: puxa vida, meu marido voltou. O filho dizia: olha, puxa vida, o meu pai voltou. Quando era um marido ruim, certamente a mulher ficava torcendo: olha, cuidado, tomara que aquele miserável fique lá. Tomara que ele pague todos os seus pecados e caia na guerra e morra na guerra. Mas as mulheres sempre esperavam seus maridos voltarem para suas casas. E quando um homem voltava da guerra, ele voltava quebrantado. Ele voltava diferente porque sabia que foi um grande livramento de Deus. Foi um grande livramento do Senhor. Às vezes faziam um culto de ação de graça. E aquelas mulheres sempre ficavam esperando seus maridos. Mas os maridos chegaram em casa e notaram que tudo estava quieto, tranquilo. E quando chegaram, notaram, certamente os batedores, aqueles que foram à frente, eles deram uma notícia para Davi. E a realidade era dura. Ziclag tinha sido queimada a fogo. Tinha sido destruída. Ziclag era a fortaleza de Davi. Meu irmão, quando a sua fortaleza é destruída, quando o inimigo entra na sua fortaleza, o que você faz? Graças a Deus que o Davi, ele descobriu, ele ficou sabendo que aqueles amalequitas, eles levaram tudo. E porque só havia a maioria de mulheres, crianças e pessoas indefesas, eles não se opuseram, eles não ofereceram resistência. Então, eles não mataram a ninguém, mas levou a todos. Todos foram levados cativos. Todos foram levados pelos seus inimigos. E a Bíblia diz que aqueles homens que estavam chegando derrotados, porque não lutaram na guerra, eles chegam, veem a cidade queimada, destruída a fogo. Eles choram. A Bíblia diz que eles choram quando olham e veem que todos foram levados cativos, suas esposas, seus bens, patrimônios, animais, filhos, servas, filhas, servos, tudo que existia. Não existia nada, não existia lugar para eles tomarem um banho, para comer uma comida gostosa, um abraço. A fortaleza de Davi, Ziclag, havia sido destruída. O que você faz, meu irmão? O que acontece? Como é que você age quando a sua Ziclag é destruída? Quando o inimigo atinge lá, olha, no âmago do coração, lá no íntimo, a fortaleza. Talvez seria melhor eu fazer uma pergunta: onde é que está a sua força? Onde é que está a sua fortaleza? Uma vez uma mulher perguntou a um homem chamado Sansão: no que consiste a sua fortaleza? No que consiste a sua força? E ela atormentou Sansão. Ela foi tão insistente, até que ele não aguentou e contou o seu segredo para ela. E ela passou a saber passou a conhecer aonde estava a força de Sansão, a força daquele homem. E o que ela fez, sabe o que ela fez com ele? Ela o destruiu. Ele perdeu os olhos e passou a ser um palhaço, a ser ridicularizado pelas pessoas. Ele perdeu a unção. Mas um dia ele se voltou para Deus. O seu cabelo começou a crescer, porque a sua força estava no seu cabelo, isso é, não podia cortar o seu cabelo. Seu cabelo passou a crescer novamente, e a força de Deus veio, e o Espírito de Deus repousou sobre ele novamente, e ele pediu força para vingar dos filisteus, porque ele nasceu com o propósito de vencer os inimigos de Israel. E ele foi um dos juízes de Israel. O nome desse homem era Sansão. Então, a fortaleza de Sansão, que era o cabelo dele que foi cortado, que não deveria, que ele era separado por Deus. Ele era um nazireu de Deus. Ele era consagrado, Senhor. Nazireu era uma pessoa consagrada,
100% pertencia exclusivamente a Deus. O que acontece quando o inimigo toca na sua fortaleza? Quando a sua fortaleza é queimada, quando a sua fortaleza é destruída. Os homens de Davi, quando viram aquilo, sabe o que eles fizeram? A Bíblia diz que todos eles, inclusive o Davi era um homem segundo o coração de Deus, Davi era um homem muito quebrantado. Davi, ele chorou. E juntamente com ele, todos aqueles 600 homens. A Bíblia diz que eles choraram até que não houve mais força neles para chorar. Então, às vezes, quando a sua fortaleza é atingida, quando a sua Ziklag é atingida, alguns fazem isto, choram. Mas depois, não tem mais força para chorar. Depois que a pessoa chora, fica aliviada, mas o choro não vai resolver muita coisa. O choro produz quebrantamento, bota a tristeza, a angústia para fora, mas não vai resolver muito, porque a cidade continua queimada. As mulheres, os filhos, os servos, o gado, as riquezas, os bens, tudo foi levado. E o inimigo, enquanto eles estavam chorando, o inimigo estava se distanciando mais ainda. Mas eles precisavam daquele tempo, porque eles tinham sido mandados embora da guerra. Isso aí, graças a Deus, porque eu vou mostrar para você que Deus não permitiu que o Davi lutasse nessa guerra, porque o Saul caiu no campo de batalha. Nesta guerra, no capítulo 31, Saul e seus filhos morrem. Imagine para você, se o Davi tivesse lutado nessa batalha, o Davi seria o responsável diante de Deus e diante de Israel pela morte de Saul e de seus filhos e pela morte de muitos que caíram no campo de batalha pelas mãos dos filisteus, que foi sempre o pior inimigo de Israel e um dos povos mais cruéis da face da terra daqueles dias. Então Deus não permitiu que o Davi entrasse naquela luta. Deus não permitiu que Davi entrasse, por isso que o Senhor certamente permitiu que o coração dos comandantes dos filisteus, que eram os comandantes do exército do rei Aquis, dos filisteus, dissesse: mande esse homem embora. Não queremos que ele lute a favor dos filisteus contra Israel. Esse homem é um grande guerreiro. Os homens que estão com ele, fazem muita diferença. E o Davi foi embora. O Davi não entendeu naquele momento. Ele pensou que aquilo era uma grande derrota. E agora, quando chega em Ziklag, a sua fortaleza vem para ele uma grande derrota. Aqui sim é uma derrota. Aqui sim é uma grande baixa. É uma grande perda, uma perda financeira. Porque ele não sabia se iria recobrar os bens. Depois de chorar, o povo procurou uma saída. E a saída mais fácil seria culpar alguém. Então, culparam a Davi, porque no versículo 6 diz que o Davi se angustiou muito, porque ele ouviu entre os homens que o povo, aqueles 600 homens, eles queriam apedrejar o Davi. Agora, imagine, Davi era muito querido por aqueles homens. Davi era o líder, o chefe daqueles homens. Ele tinha um respeito muito grande por aqueles homens, e ele era muito admirado por aqueles homens. Eles eram homens fiéis. Davi comia, dormia, saía com eles na batalha. Eles estavam ali, era um grupo fechado. Eram homens de muito valor. Aqueles homens conheciam o Davi. E eles disseram: olha, o Davi é culpado. O Davi nos levou para a guerra, nós não tivemos lucro nenhum nessa guerra, não tivemos despojo nenhum. E agora nós chegamos aqui, deixamos a nossa cidade desabrigada. O Davi é um mau líder, um péssimo comandante. Agora o Davi já não prestava mais. E ele não deixou alguns homens aqui para defender a cidade. E os nossos filhos, nossas esposas ficaram vulneráveis. E o que aconteceu? A culpa é de Davi. E começou
uma murmuração contra o Davi, e a ideia foi, nós poderíamos apedrejar o Davi. Esqueceu que Davi era um homem ungido por Deus, que Davi era o futuro rei de Israel. Esqueceram o que Davi havia feito por eles. Esqueceu tudo. Às vezes as pessoas cometem um erro, uma falha, e no momento sequer as pessoas esquecem de tudo aquilo que uma pessoa boa, que um líder de excelência, que um líder bom, que é falho, humano, limitado como qualquer outro. As pessoas esquecem da sua bondade, esquecem de tudo. E a Bíblia diz que o Davi se angustiou muito. Veio uma angústia muito grande, porque ele não estava esperando aquilo. Mas os homens estavam amargurados. Eles estavam num estado de amargura muito grande. A perda era muito grande. Havia tido um prejuízo muito grande. Eles nunca pensavam que teriam um prejuízo daquilo. Então disseram, vamos apedrejar o Davi. E o Davi ficou muito angustiado. A tristeza bateu sobre ele. Mas Davi, ele era um homem que lutou com o urso, ele lutou com o gigante, ele lutou com o leão, ele venceu o urso, ele venceu o gigante, ele venceu o leão. E o Davi venceu algo também que poucos são capazes de vencer. Uma certa vez, isso que é uma vitória. O Saul estava procurando o Davi. E isso aconteceu por 2 vezes. E o Saul querendo matar a Davi. Só que a Bíblia diz o seguinte, e veio um sono profundo de Deus, um sono profundo do Senhor sobre Saul. O Davi se aproximou e ele pegou a lança, um soldado de Davi pegou a lança de Saul e diz assim, todos os seus problemas, Davi, acabariam agora. Se eu cravar essa lança nele, no rei Saul, eu vou cravá-lo, ela vai atravessá-lo e ele vai ficar preso ao chão. Ele não vai saber nem o que foi que o atingiu. Isso aconteceu por 2 vezes. E o Davi disse, não. Ninguém toca no ungido do Senhor e fica impune. Na segunda vez, aconteceu a mesma coisa. Davi não tocou no Saul. Na segunda vez, o Davi foi lá e cortou a orla do manto real de Saul. Certamente foi naquele lugar que a mulher tocou em Jesus. Quando aquela mulher disse, se eu somente tocá-lo, eu ficarei curada. Na orla do manto. Só que Davi cortou parte da orla real. Mas lá na frente o Davi, ele não se sentiu bem. E ele pediu a Deus perdão. Ele diz, olha Saul, bem eu poderia ter tocado. Eu me aproximei tanto de você, olha, eu cortei parte de suas vestes, mas eu poderia ter te matado. Mas eu não o fiz. E o Davi diz, olha, as pessoas jogam você contra mim. Falam coisas da minha pessoa para você, coisas que eu nunca fiz e nunca falei. Jogando você contra mim. E o Saul se quebranta, mas o Saul já estava doente. Ele já estava possuído por um espírito maligno, por um encosto, como diz por aí. E o Saul só parou de perseguir a Davi quando ele caiu em batalha aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 31. Esse sim é um inimigo terrível que o Davi venceu, a vontade de matar o seu inimigo. E outra coisa, foi o próprio Deus que colocou o Davi no momento de teste para saber se ele estava aprovado para assumir o trono ou não. Quando Davi passou por aquele teste, Deus o colocou no trono. E você pode ver, os reis daquela época, eles assumiam o trono, mas depois eles eram assassinados por outro que tomava o seu lugar e passava a ser o seu sucessor. Isso não aconteceu nem com Davi, nem com Salomão, nem com Abias, nem com Asa e nem com Abias. Nenhum desses reis, na 4ª geração do Davi, lá mais à frente, certamente aconteceu 1 ou 2 vezes.
Isso acontecia mais nos reis de Israel, que assassinavam o seu rei, tomavam o seu lugar. E quando ele estava lá numa boa reinando, outro o assassinava e tomava o seu lugar. E outro, e mais outro, e mais outro. Isso aconteceu muito em Israel. Esse foi o pior inimigo que o Davi enfrentou. Mas agora ele está angustiado. Mas no capítulo 30 do primeiro livro de Samuel, no versículo 6 diz: mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Olha que mensagem especial. Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Meu irmão, no que consiste a sua força? A sua força consiste em quê? Quando você está angustiado, quando você está no momento de fraqueza, quando você está precisando de forças, quando você é atingido, quando a sua Ziklag é atingida, o que você faz? Que decisão você toma? Há pessoas que começam a murmurar, há pessoas que começam a reclamar de Deus, e o murmurador, ele morre no deserto, o murmurador, ele vai para o final da fila. Mas o Davi, ele não fez isso. Ele era um homem experiente. Foi pela primeira vez que o Davi enfrenta uma prova como esta. Qual foi a prova, pastor? Do seu povo dizer assim: vamos apedrejar a Davi. Ele é o responsável por essa grande perda, por perdermos nossas esposas, nossos filhos, nossas filhas, nossos rebanhos e nossos servos. Eles estavam amargurados, mas o Davi, ele sabia em quem se refugiar. Por isso que você vai ver nos Salmos: a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito fortalece no Senhor, espera no Senhor. O Salmo 42, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é a sua força, Ele é a minha rocha. O Salmo 18, que diz, o versículo 2, fala que Deus é fortaleza, é força, que Deus é refúgio, que Deus é castelo forte, que Deus é proteção. Eu fico impressionado ali no Salmo 18, versículo 2, eu creio que o versículo 1 e 2, o que Deus era para aquele homem. E como Davi, ele confiava no Senhor. Como foi que o Davi, ele saiu desta? Quando você confia no Senhor, Deus, ele te dá uma resposta. Ele traz uma saída. Você pode ler no restante do livro, no restante do capítulo, no versículo 7 a seguir, que o Davi chamou o sacerdote que estava ali. E o sacerdote, ele tinha o éfode de linho, ele tinha o peitoral, e eles consultavam a Deus. Era dessa forma que Deus falava. Eu dei um estudo sobre o sacerdote, sobre Urim e Tumim, sobre o peitoral do sacerdote, sobre as 12 pedras, sobre os nomes das 12 tribos, sobre o nome dos filhos, dos 12 filhos de Israel. E expliquei como Deus falava naqueles dias, como Deus era consultado naqueles dias. Era uma coisa muito linda. E o Davi chamou o sacerdote, trouxeram o éfode de linho e consultaram a Deus. E eles perguntaram: Senhor, iremos nós atrás desses homens, nós os alcançaremos, nós os derrotaremos, nós adquirimos de volta os nossos bens, as nossas mulheres, porque não adiantava, eles já tinham tido a derrota de serem mandados embora, tinham tido a derrota de perder a cidade, Ziklag, sua fortaleza, seu quartel-general que estava ali queimado a fogo, destruído, e agora estava com a derrota certamente os homens já estavam com vergonha de ter acusado Davi, ter falado que ele era o responsável por todo aquele prejuízo. Eles estavam sentindo certamente. E a resposta de Deus foi: vá persegui-los, porque vocês irão alcançá-los e vocês irão trazer de volta tudo aquilo que levaram.
Olha, eles saíram com uma força, eles saíram com um ânimo do Senhor. A Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esta é a palavra do Senhor no capítulo 6 da Epístola de Paulo aos Efésios. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Há pessoas que, quando vem uma situação adversa, elas não correm para Deus, elas ficam perdidas. O Davi disse: eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que me aproximar de Deus. O Davi, ele tinha comunhão com Deus, ele sabia onde buscar, ele sabia com quem ter comunhão nesta hora, ele sabia que Deus era o refúgio dele. Ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparam uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Davi tinha essa confiança, ele tinha essa intimidade com Deus. Então, meu irmão, se você está precisando, se você está angustiado, se você está sem forças, é momento de buscar a Deus. Não te desespere, não te aflijas, busque ao Senhor, clame ao Senhor, peça a Deus misericórdias. Diga: Senhor, eu preciso de ajuda. Eu tenho visto pessoas passarem por apertos, por aflições, por angústias, por desesperos, por grandes amarguras, por estresse, mas elas buscam o Senhor. Às vezes pessoas que você não dá nada para elas, pessoas que você acha que elas são fracas, que elas são tênues, mas elas buscam a Deus. Não importa a sua força, não importa o que você está passando, não importa a situação que você está vivenciando. O que importa é que você tem comunhão com Deus, é que você busque a Deus. Você vai buscá-lo na palavra, você vai buscá-lo na oração, você vai buscá-lo no quebrantamento, e se for necessário, busque a Ele em jejum. Se for necessário, busque a Ele em jejuns e oração e em jejuns. Clame a Deus. Diga: Senhor, eu só vou te soltar depois que o Senhor me abençoar. Faça igual Jacó no Val de Jaboque. Senhor, eu não vou te soltar. Eu só vou sair daqui depois que o Senhor me abençoar. Eu não vou te deixar enquanto o Senhor não liberar a minha bênção. O Davi vai, ele persegue o inimigo, 600 homens com ele, mas eles tinham saído 3 dias de viagem, não podiam esperar muito, os animais estavam cansados, eles estavam cansados, e eles descobriram no caminho um homem do grupo que tinha sido deixado para trás. E eles deram comida para o homem, deram água, e o homem recobrou as forças, e eles disseram: o que foi que aconteceu? Para onde eles foram? Eles disseram: não, meu senhor me abandonou, eu estava sem forças para caminhar, e ele me jogou aqui para morrer. Então aquele homem, grato por Davi e os seus homens salvá-lo, disse para eles todas as informações. E a Bíblia diz que 200 daqueles homens de Davi, porque eram 600, 200 homens não aguentaram. Ele disse: Davi, nós queremos ir, mas nós não aguentamos, nós estamos exaustos, estamos quase desmaiando de tanto cansados. E o Davi disse: olha, vocês vão ficar aqui com as bagagens, vão tomar conta dos pertences para que a gente não viaje com peso sobre os animais. E 400 desses homens foram ao encalço do inimigo. E pegaram eles celebrando, comemorando, pegaram-nos de surpresa e reaveram todos os seus pertences. E conferiram, não perderam ninguém. E pelo contrário, foram grandes despojos do inimigo. Aquilo que eles não conseguiram pelos filisteus, o Senhor permitiu que eles tivessem através dos amalequitas. E eles ficaram felizes, né? Agora disseram: ô Davi, você realmente é um homem de Deus. Olha, nós não tivemos despojo dos filhos de Israel, porque Deus não ia dar para eles. Deus não ia dar para eles essa vitória sobre Israel. Mas agora diz: olha, eu vou te dar um grande despojo dos amalequitas. E os homens ficaram felizes. Quando eles retornam,
Eles voltam com grande propriedade. E aqueles homens que estavam ali aguardando as bagagens disseram: nós queremos a nossa parte. Os 400 disseram: não, vocês não foram conosco, vocês se desanimaram. Davi disse: não. Eles foram, guardaram os pertences e disseram assim: vocês viram o que aconteceu quando não guardamos nossas mulheres e os nossos filhos? Os inimigos vieram e levaram tudo, mas eles não, eles ficaram aqui, tomaram conta dos pertences, dos nossos pertences. E o que foi que aconteceu? Davi estipulou a lei do despojo da guerra, isto é, os que vão para a guerra e os que ficam guardando o patrimônio, que ficam com a espada lutando para guardar os bens que ficaram, para não acontecer como em Ziclag, eles têm o mesmo direito, a mesma porção. E o nosso Senhor Jesus, ele concorda com isso. Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque o que estava no coração de Deus estava no coração de Davi. E o Senhor disse que aqueles que plantam, aqueles que semeiam e aqueles que regam vão participar da alegria do Deus que dá o crescimento. Aqueles que sustentam o missionário, aqueles que entregam o seu dízimo, aquele que entrega a sua oferta na igreja, é participante. Ele receberá o mesmo galardão que o líder, o pastor, o profeta que está fazendo o ministério. Se você semeia em missões, lá na nossa igreja nós semeamos em missões. Nós temos uma missionária na África, ajudamos um missionário na Índia e ajudamos 2 ministérios aqui no Brasil. Então, eu não estou lá onde esses homens estão. Eu não estou na Índia, não estou na África. Ou a igreja missionária, nós não estamos lá na África e nem na Índia. Nós não estamos nesses lugares onde essas 2 missões, chamadas Ceifam e Missão Portas Abertas, um ministério que eu amo, admiro e oro para que Deus os abençoe grandemente. É um ministério que ajuda a igreja perseguida. Então, se você tem no coração desejo de ajudar missões, ajuda esse ministério. Um ministério chamado Portas Abertas, no inglês chamado Open Doors. É o ministério que ajuda aqueles irmãos e irmãs que estão sofrendo. É o ministério que ajuda a igreja perseguida. Então, se você ajuda missões, o missionário que está lá pregando, e você que está sustentando, agora faça isso através da igreja, tá? Faça isso através do departamento de missões da igreja, para que o seu galardão seja certo. Você que está fazendo isto, você é tão missionário quanto aquele que está lá fora pregando. Porque aos olhos de Deus, o que vai e o que sustenta as cordas, esses receberão a mesma coisa. Pastor, me prova isso na Bíblia. Mateus capítulo 10 diz o seguinte: quem dá um copo de água fria a um dos meus profetas, receberá galardão de profetas. Você não precisa receber mais nenhum versículo agora. Só com isso aí, você já entendeu a mensagem. Então, se você dá um copo de água a um profeta, Deus é tão fiel que ele vai te honrar. Ele vai te dar galardão de profeta. Você será recompensado no céu. Sua coroa vai ser coroa de profeta. Então, meu irmão, se fortaleça no Senhor. Se fortaleça em Deus. Eu não sei como é que você está, a situação que você se encontra, busque a Deus. Clame ao Senhor. Busque ao Senhor com toda a sua força. Busque Ele pela manhã, busque-o de madrugada, busque-o às meias-noites, clame ao Senhor com toda a sua força. E Deus vai responder o seu coração. Ele vai te dar uma resposta de paz. Não existe um homem ou uma mulher na face da terra que clame ao Senhor e Deus não responda. Deus não traz a solução. Que Deus não traga a resposta de paz ao seu coração. Fortalecendo-se no Senhor, seu Deus. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Esse é o tema da nossa mensagem.
da mensagem do Senhor ao seu coração, fortalecendo-se no Senhor. Fortaleça-se em Deus. Busca dele a resposta. Busca dele a saída. E eu tenho certeza que o Senhor não vai te desprezar. Jesus disse: aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E diz lá em Romanos, creio que capítulo 10, todo aquele que me invocar será salvo. Aquele que me invocar, todo aquele que clamar pelo meu nome será salvo. Eu vou orar por você, pedindo a Deus que você seja fortalecido, seja abençoado pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço nesta hora. Aquelas pessoas que estão nos ouvindo, aquelas pessoas que estão nos assistindo, aquelas pessoas que estão assistindo a este programa, Pai. Em nome de Jesus, toque-as pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu clamo o Senhor nesta hora, pedindo a vitória pelo poder do nome do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso. Um dia o teu filho Davi, ele passou por grande angústia, mas ele clamou ao Senhor. Ele se fortaleceu no Senhor seu Deus. A palavra nos diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, a nossa força é. Um dia o teu próprio Filho, Jesus Cristo, esteve aqui na terra e ele se angustiou. Ele transpirou gotas de sangue, Pai, mas ele se fortaleceu no Senhor. Ele clamou com tanta força que um anjo do céu veio à terra e ficou do seu lado. E a Bíblia diz que aquele anjo o confortava. Senhor, o Senhor nunca deixa só um dos pequeninos, aqueles que te pertencem, Pai, que passam por luta e clamam ao Senhor. Abençoe nesta hora o teu povo. Nós clamamos a Ti, invocamos o Teu nome. Muito obrigado por esta hora, Senhor. Obrigado por cada um, Pai, que nos assiste. Muito obrigado, Senhor, por cada um que está assistindo este programa. Cada internauta neste momento seja abençoado, seja tocado pelo Senhor, seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Pai, eu oro por aqueles que estão distantes, aqueles que, Senhor, precisam do milagre, aqueles que estão aflitos, amargurados, aqueles que estão em angústia profunda, Pai, aqueles que estão depressivos, precisam de um milagre. Estenda a tua mão nesta hora, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Este é o programa Oásis Deus Vivo, no seu final. Eu sou o pastor João Batista da Silva. Este é um programa da Igreja Batista Missionária Internacional. Com a ajuda de Deus, estaremos de volta no próximo programa, trazendo mais uma palavra de força, uma palavra rema, uma palavra de Deus ao seu coração. Fique na paz, que Deus te abençoe. Shalom. Igreja Batista Missionária Internacional apresentou Oásis do Deus Vivo.